Este jovem estava lutando contra mais de 10 monstros. Pelo cheiro horrível, ele entendeu na hora por que ninguém queria aceitar esse trabalho. Ele usou magia da água para lavar a roupa e grelhou um peixe para comer. De repente, ele viu uma garotinha nos arbustos. Ficou surpreso, pois não havia vilas naquela floresta. Ele notou o chifre da menina, suspeitando que fosse da raça demônio. Ao vê-la faminta, ele ofereceu-lhe um pedaço de peixe grelhado, mas ela não entendeu o que ele estava dizendo. Ele tentou usar a língua da raça demônio para falar com ela. Ele achou que ela não entenderia, mas, inesperadamente, a menina se aproximou. Só então notou que um de seus chifres estava quebrado. Ele a alimentou com o peixe grelhado. A garota pegou o peixe e comeu com vontade. Devia estar faminta. Ao ver o chifre quebrado, Dale se recordou de que, pela lei da raça demônio, criminosos têm um chifre partido e são banidos. Sendo difícil de crer para uma criança, ele cogitou que ela fora exilada com a família. Ele usou a língua demônio para perguntar da família, mas ela só repetiu o aviso de Rags para não se aproximar de estranhos. Ele achou que ela não o entendia, então a mandou para casa após a refeição. De repente, a menina o pegou pela mão, indicando que a seguisse. Ele a seguiu pela floresta. Ela indicou o local, dizendo ser para onde ir, mas hesitou, pois alguém a proibira de aproximar-se de outros. Ao entrar para verificar, ele se surpreendeu com um cadáver. Pelos chifres, ele deduziu ser de um demônio, talvez o pai da menina. Antes de morrer, o pai avisou a filha para não se aproximar do corpo, pois feras e monstros poderiam atacá-la. Essa garota obediente seguiu as ordens do pai e viveu só nesta floresta escura. Dale suspirou, sabendo que tinha se metido em apuros, mas não podia fazer vista grossa. Ele usou magia da terra para criar uma sepultura para o pai da menina, e depois eles se apresentaram. O nome dele era Dale, e a menina era Latina. Ele sugeriu levar Latina com ele, e ela acenou feliz, concordando. Ele a pegou no colo. Ela era leve como uma pena. Se tivessem ido juntos, demoraria até o pôr do sol para chegar. Ele explicou à menina que Krells ficava adiante, com nobres ao norte e plebeus como Dale ao sul. Ao regressar à cidade, os guardas espantaram-se ao ver Dale com uma menina demônio de chifre partido. Ainda assim, após avaliar, eles os deixaram passar. Latina, ao ver a cena movimentada, não pôde deixar de se surpreender. Com olhos arregalados, ouviu Dale dizer que era o segundo maior lugar do país. Contudo, havia ainda a barreira do idioma, dificultando a comunicação entre Dale e Latina. Dale levou Latina ao restaurante, sua base conhecida. Trazer a menina da raça demônio pela frente causaria problemas, então ele entrou pelos fundos. No restaurante, Rita servia pratos deliciosos aos clientes. O chefe era Kenneth. Ele se perguntou por que Dale entrou pelos fundos e o que trazia. Dale disse que explicaria depois e pediu a Kenneth um pouco de água quente. Com permissão, Dale levou Latina ao banheiro, pedindo para ela trocar de roupa para o banho. Pega de surpresa, a menina entrou em pânico e gritou alto. Finalmente, após o banho, a menina estava mais arrumada e bonita. Nesse momento, Rita entrou e, curiosa, indagou que problema Dale trouxera. Ao ver a menina, Rita suspeitou que ela fosse filha ilegítima de Dale. Ele negou na hora, explicando que tinha apenas 18 anos e ainda não era pai. Ele encontrou Latina por acaso na floresta e a adotou ao ver que seu pai havia falecido, deixando-a sozinha. Rita compreendeu a situação. Ela ajudou Dale a banhar Latina e lhe deu roupas antigas de sua infância, embora ficassem um pouco folgadas. Dale apresentou Rita a Latina como sua irmã. Embora a comunicação fosse difícil, a menina pôde chamá-los pelo nome. Rita gostou muito da menina educada. Dale explicou que ela só falava a língua da raça demônio, similar aos feitiços usados. Agora, ele queria descobrir por que o chifre de Latina estava quebrado, para saber se ela era criminosa ou não. Quando os clientes do restaurante viram Latina, todos se surpreenderam, mas logo se afeiçoaram à natureza obediente e adorável da menina. Rita verificou os registros, mas não encontrou nada sobre Latina. Dale também achou algo estranho. Se ela cometeu um crime, deveria ter registros. A barriga de Latina roncou de fome, envergonhando-a. Dale ajeitou outra cadeira para Latina se sentar à mesa, e Rita, cozinhando, trouxe um arroz quente, alegrando a menina. A garota era meio desastrada e até se queimou comendo.
Vendo seu rosto feliz, os corações de todos derreteram. Rita perguntou a Dale o que faria com Latina. Ele a levaria ao orfanato na cidade. Rita se opôs, achando errado deixar uma criança de outra raça, sem entender a língua humana, num lugar assim. Depois, ele levou Latina ao sótão do restaurante, que também era seu quarto alugado. Com apenas um pouco de carinho, a menina adormeceu profundamente nos braços seguros de Dale. Logo depois, ele também adormeceu. No meio da noite, foi subitamente acordado por Latina. Percebendo a urgência da garota, ele rapidamente presumiu que ela precisava ir ao banheiro. Ele sentiu culpa por não mostrar a ela o local desde o começo. Então, abraçaram-se e dormiram até de manhã. Dale acordou primeiro. Vendo o rosto sereno da menina dormindo, ele não quis acordá-la. Sentindo que Dale se aprontava para partir, Latina logo acordou, correu e o abraçou com carinho. Dale teve que persuadi-la um pouco antes que ela o soltasse. Levou-a ao restaurante, encontrou Rita e Kenneth, e depois levou Latina para lavar o rosto. Cuidava dela como um pai zeloso. Rita ajudou Latina a arrumar o cabelo. A menina ficou ainda mais adorável, bem cuidada. Rita achava que a menina devia esconder seu chifre quebrado. Kenneth trouxe o café da manhã para ambos. Latina o saudou com um bom dia, chocando os três adultos. Todos se admiraram com a esperteza e a fofura dela. Após o café, Dale a levou ao mercado para novas roupas. Os dois pareciam pai e filha. Dale comprou muitas coisas para ela e se preocupou com o que Rita tinha dito. No fim do dia, ele levou a garota à hospedaria. Rita quis saber o que ele faria. Ele logo ficou confuso. Um aventureiro que só sabia lutar. Ele conseguiria criar um filho? Rita o tranquilizou, dizendo que na sua ausência, ela e Kenneth cuidariam da menina. Latina esfregou os olhos para acordar e, procurando por Dale, ele decidiu se tornar seu guardião ao vê-la assim. Latina, sonolenta, abriu os olhos ao amanhecer. Não vendo Dale, ela logo saltou da cama para achá-lo. Dale estava no restaurante, escrevendo um relatório de missão para um cliente. Ao relatar uma missão, ele precisava trazer alguma evidência. Essas evidências geralmente tinham um cheiro terrível, então Rita o proibiu terminantemente de trazê-las para o restaurante. Dale só podia ver clientes nos campos de caça para verificar. Mas ele não podia levar Latina. Rita disse que ela e Kenneth cuidariam dela, então Dale não precisava se preocupar. Latina não suportava ficar longe de Dale um só instante. Assim que ouviu a menina chamando por ele do andar de cima, Dale correu para carregá-la para baixo. Vendo isso, Rita precisou avisar Dale que levar a criança à floresta seria perigoso. Mas Dale já assumira totalmente seu papel de pai babão. Ouvindo isso, Rita o repreendeu, dizendo que ele poderia ir e voltar antes do anoitecer. Se ficasse em casa, agarrado à filha, como a sustentaria? Ouvindo isso, Dale apenas suspirou, resignado. Tentou dizer a Latina para ficar em casa, esperando por ele. Felizmente, a menina entendeu o que ele disse e obedeceu. Dale se emocionou até as lágrimas. Ele a abraçou bem forte. Após adotar, Dale parecia outra pessoa. Ele não conseguia partir, deixar a pequena. Apenas após a bronca de Rita, ele seguiu para o trabalho. Latina imitou Rita, desejando a Dale boa viagem, e ele sorriu orgulhoso. Latina ficou no restaurante, ajudando em tarefas leves. Todos pensaram que o restaurante tinha ganhado uma nova garçonete, carregando coisas e até recolhendo pratos sujos. Todos temiam que Latina caísse. Kenneth a elogiou com um tapinha. Como recompensa, ele fez uma gelatina de frutas bem suculenta. Assim como Dale, a garota desejou uma boa viagem a Kenneth quando ele foi às compras. Quem não se encantaria com essa menina adorável? Rapidamente se tornou a garçonete querida por todos no restaurante. À noite, Dale regressou e Latina o abraçou, dando-lhe as boas-vindas. Sentindo como um raio, Dale não acreditava na rapidez do aprendizado da menina. No jantar, Rita disse que Latina era obediente e também ajudava nas tarefas. Dale ficou surpreso. As batatas na mesa tinham a contribuição de Latina, e Dale comeu vários pratos feliz. Passada uma semana, Latina estudava e ajudava o casal no restaurante. A garota era inteligente, aprendendo rápido. Dale, orgulhoso, afirmava ensiná-la cada noite. Dale sentia que Latina era a mais adorável do mundo. Às vezes, Dale sentia ciúmes de Kenneth, vendo-o cuidar de Latina como um pai. Aquele homem cuidava melhor de crianças do que ele pensava. Um dia, Kenneth precisou ir ao mercado comprar batatas para o purê.
Latina, lembrando o gosto de Dale pelo prato, pediu a Kenneth para ir junto. Dale não pôde impedir a menina de sair, ele queria ir, mas não era criança. Relutante, deixou Kenneth levar Latina, sentia ciúmes. Latina se interessou muito pelas novidades do mercado. A menina, absorta na brincadeira, perdeu Kenneth sem querer. Ao perceber, Kenneth apressou-se a avisar Dale. Com a má notícia, Dale quase enlouqueceu, por pouco não destruindo a loja. Rita o repreendeu para procurar a menina, em vez de destruir a loja. Ela pensou que os guardas não deixariam um estranho levar uma criança. Latina era bem esperta, talvez achasse o caminho de volta sozinha. Rita pediu aos clientes do restaurante que ajudassem na busca, prometendo-lhes refeição grátis. Todos concordaram, e Latina era intimidada por crianças. Pela barreira do idioma, ela quase chorava. Subitamente, Chloe surgiu, repreendendo e chutando os agressores para resgatar Latina. Latina se desculpou a todos. Depois, curou as feridas das crianças com um feitiço. Ficaram surpresos, pois só padres ou aventureiros usavam magia. Ao ouvirem aventureiros, Latina lembrou de Dale e quis ir para casa. Quando souberam que ela se perdera, as crianças também quiseram ajudá-la a voltar. A garota lembrava só do gato listrado da loja de Kenneth. Uma criança do grupo se lembrou e liderou o caminho, enquanto Dale e os outros ainda procuravam. Na volta, o grupo de crianças foi parado por um homem alto. Felizmente, era um cliente que Rita e Kenneth pediram ajuda. Ele decidiu levar as crianças em segurança à casa de Dale. Lá, Latina pediu desculpas a Kenneth. Ele não a repreendeu, mas acariciou sua cabeça. As crianças que trouxeram Latina receberam doces e foram convidadas a brincar novamente. Rita ficou muito feliz que Latina tinha feito novos amigos. O tio as levou para casa, pois a noite era perigosa. Latina baixou a cabeça, obediente, para se desculpar por preocupar a todos. Somente agora todos perceberam que faltava mais uma pessoa, ninguém menos que Dale. O pai foi buscar a filha, mas acabou sendo o pai que se perdeu. Só um tempo depois é que ele voltou correndo sem fôlego. Ao ver Latina bem, ele enfim suspirou aliviado. A menina caiu no choro, pedindo desculpas a ele por não ter sido uma boa menina. Ela disse que ficou com muito medo, com medo de não encontrar o caminho de casa. A menina só queria estar ao lado de Dale. Ele a abraçou e a acalmou. Naquela noite, ele a ensinou. Latina aprendeu algumas palavras, e Dale elevou a dificuldade. Virando para a página do arco-íris, Latina se mostrou muito interessada. Alguém uma vez a deixou sob um arco-íris, ensinando-lhe que eles são as peças que conectam o mundo. Arco-íris surgem quando deuses olham a Terra. A pessoa disse que o destino protegeria Latina, desejando sua felicidade. Então a menina dormiu de novo nos braços de Dale. Numa manhã, enquanto Rita tomava café, Dale tagarelava ao lado dela. Ele lamentou que Latina fosse adorável demais. Não queria mais trabalhar, só desejava ficar o dia todo com a garota. Rita sentia-se impotente, pensou que ele falava bobagens de novo. Desta vez, Dale precisou ir em missão à capital. Em vez da filha obediente, linda e adorável, teria que aturar oficiais velhos, feios e cheios de esquemas. Só de pensar, ele se desesperava. Sabia ser um trabalho necessário e que Latina ficaria bem em casa, com amigos, mas ainda assim não queria partir. Rita, vendo-o falar muito, sugeriu que usasse a viagem para comprar presentes para Latina. Indo à capital, ele poderia comprar vários doces deliciosos. Ao pensar na alegria e agradecimento da filha pelos presentes, Dale se energizou. Naquela noite, Latina o despediu, prometendo ser boa em casa, esperando seu retorno. Dale ainda não queria ir, mas era trabalho. Ele teve que deixar seus sentimentos pessoais de lado e partir com o escolta. Essa pessoa já tinha ouvido rumores de que Dale era muito difícil de agradar, então ficou com medo durante a viagem, principalmente quando viu o rosto de Dale ficar frio e sério. Na verdade, Dale só pensava em qual doce comprar para sua filha amada. Essa pessoa estava nervosa e queria oferecer um doce a Dale para quebrar o gelo, mas estava com tanto medo que ficou em silêncio. Ao ver a caixa de doces, Dale logo pensou em Latina. Ele imaginou a filha com as bochechas cheias de doce e sentiu-se feliz. Ao chegar à capital, Dale pediu ao acompanhante o endereço para comprar doces, surpreendendo-o. Então, ele foi ver seu amigo Gregor. Ao se sentar, Dale o provocou, dizendo que queria ver sua noiva, deixando-o irado a ponto de sacar a espada.
Gregor ficou muito surpreso ao ouvir Dale dizer que só queria encontrá-lo por buscar um presente para a menina em casa. Dale não sabia nada sobre crianças, então por que se preocupava com presentes para uma garotinha? Dale disse que era sua irmãzinha fofa, mas o tom fez Gregor estranhar. Gregor sabia que Dale criava uma menina demônio com chifre quebrado. O problema era Dale, que sempre matava demônios, a raça de Latina. Gregor talvez temia que Dale amolecesse e isso afetasse missões. Dale reafirmou que, em missão, não importava se o oponente fosse humano ou demônio, ele jamais mostraria piedade. Ao ouvir isso, Gregor se acalmou e prosseguiu com a missão. Desta vez, precisavam eliminar os servos do sétimo senhor demônio, os poderosos, incluindo alguns que não eram da raça demoníaca. O grupo desviaria pelas montanhas para evitar detecção, mas isso levaria mais dias. Ao ouvir isso, Dale entrou em desespero, lamentando que demoraria muito tempo para voltar a ver Latina. Nesse momento, em casa, Latina aprendia a assar com Kenneth. Ele mimava tanto a menina que usava clientes como cobaias para seus bolos, forçando-os a comer. Quando Kenneth disse que o primeiro cliente comprou seu bolo, Latina se alegrou. Rita elogiou Kenneth por achar uma aprendiz para suas habilidades. Mesmo com o amor dos dois, Latina se sentia sozinha sem Dale. Kenneth a consolou, dizendo que Dale a amava muito e, ao retornar, feliz, chamava seu nome primeiro. Latina ficou em silêncio. Ela sempre foi abandonada desde pequena. Ela também tinha perdido o pai, o que a fazia sempre se culpar por trazer má sorte. E então Dale chegou. Ele foi o primeiro a tratá-la bem, a pessoa mais especial para ela. Kenneth perguntou por que não contava isso a Dale. Ela só balançou a cabeça, com medo de ser odiada por ele. Vendo isso, Kenneth pensou em ajudar a menina a ficar menos triste, ensinando-a a cozinhar para o Dale. Vendo os dois cozinharem felizes, Rita não conteve o riso. Kenneth levava muito a sério a educação de Latina. No dia seguinte, Chloe foi ao restaurante brincar. Latina, inocente, perguntou a Chloe se eram amigas, pois desde pequena ela nunca teve amigos. Chloe achou a menina digna de pena, consolou Latina, dizendo serem amigas, e a convidou para ir à escola. Rita ficou surpresa e perguntou a idade de Latina. A menina pensou bastante e disse que tinha 7 ou 8 anos. Rita ficou bem surpresa. Ela pensava que Latina era tão pequena que tinha uns 5 anos. Chloe pediu a Rita para Latina ir à escola. Rita imediatamente acenou. Ela prometeu a si mesma lembrar Dale de matricular a garota na escola quando ele voltasse. Ao mesmo tempo, Dale e sua equipe acharam o covil dos dragões do sétimo senhor demônio. No covil havia uma demônio fêmea. Ele entoou um feitiço e a batalha foi avassaladora. Em um instante, seu grupo completou a missão. No restaurante, os clientes se encantavam cada vez mais com a garçonete Latina. Ela não só fazia bolos saborosos, como também os servia, derretendo o coração de todos. Mesmo o rude Sr. Gil, que não gostava de crianças, teve que se render a tanta fofura educada. Missão cumprida, Dale exigiu que Gregor lhe providenciasse um dragão para regressar logo. Contudo, Gregor o obrigou a ficar para o banquete. Dale recusou e fez birra. Gregor mencionou escolher presentes para Latina. Dale mudou de humor, tornando-se feliz como uma criança. Gregor suspirou. O amigo estava além da cura. Dale voltou ao restaurante. Ele abriu a porta chamando Latina em voz alta, assustando a todos. Ao ver a menina espiar, Dale logo a abraçou com força, erguendo-a e a girando no ar. Ele parecia revigorado após um longo tempo. Ia lhe dar o presente quando ela pediu para esperar um pouco e entrou. Rita lhe disse que Latina fora corajosa no sótão, em sua ausência. Ao escutar isso, Dale se emocionou de novo, e Latina então trouxe um bolo que tinha praticado preparar, dizendo que era especialmente para ele. Só isso já fez Dale gritar tão alto que quase derrubou o restaurante. Como se quisesse mostrar a todos o carinho da menina por ele. Hoje, um cliente regular visitou o restaurante. Ao ver Latina num belo vestido rosa, ele a elogiou prontamente. De repente, ele sentiu uma aura assassina, e ao se virar, viu Dale o encarando com um olhar de aviso, como se o ameaçasse a não ter intenções com a garotinha. Latina notou um ferimento na mão desse cliente. Parecia que ele acabara de voltar da caça a feras mágicas. A menina, então, usou magia de cura para ajudar o cliente a se recuperar. Todos ficaram surpresos, especialmente Dale.
Naquela noite, Dale elogiou a perícia de Latina. Porém, a menina inocente perguntou a Dale se ele não podia usar magia. Dale explicou que feitiços eram entoados na língua do demônio. Se humanos quisessem, precisariam de habilidades para pronunciá-la bem. Dale era um dos poucos que podia fazer isso, por isso conversou com Latina desde o primeiro encontro. Humanos comuns tinham potencial mágico, mas não podiam usá-lo livremente. Por isso, humanos criaram ferramentas mágicas imitando fogo e água, tornando-os tesouros valiosos. Além disso, as raças raramente interagiam. Latina se questionou. Demônios não faziam amizade com outras raças, por quê? Dale não respondeu, apenas assentiu. Depois, ofereceu-se para ensinar mais magia à menina. Ao ouvir isso, Latina ficou radiante, absorvendo cada instrução dele. Então, chegou o dia de Dale levar Latina à escola pela primeira vez. Mesmo que ela escutasse, Dale tinha as preocupações de um pai coruja. Não conseguia suportar a distância dela, precisou se acalmar, lembrando que, como seu guardião, deveria agir com mais razão. Rita, vendo-o tão preocupado, riu sarcasticamente, dizendo que ele exagerava, pois a menina ia à escola como qualquer outra. Latina foi à escola com sua amiga, Chloe. Era um templo da deusa dourada Far. Ao entrar, Latina cumprimentou seus amigos já conhecidos, Marcel, Anthony e Rudy. Ao vê-la, Rudy corou. O menino tímido não sabia o que fazer quando uma amiga tão fofa o cumprimentava. De repente, uma menina indagou Latina se ela pertencia à raça demônio. Ela já havia notado o chifre sob o lenço de Latina. A menina se apresentou como Sylvia. Interessada nos chifres, ela queria vê-los diariamente. Chloe achou irritante essa curiosidade, enquanto outros amigos comentavam que Sylvia parecia uma jovem rica. Não puderam seguir a conversa, pois a professora chegara. Sylvia teve de voltar ao seu lugar. Vendo a professora entrar, Latina sentiu um leve medo a subir. Realmente, a mulher não só tinha uma expressão assustadora, mas seu método de ensino era peculiar, tornando Latina mais apreensiva. Após a escola, Latina seguiu a aprender magia com Dale. Ele perguntou sobre o dia dela. Ela, radiante, disse ter feito novos amigos e aprendido muito. Ao vê-la tão obediente, Dale amou Latina ainda mais. Nos recreios, Latina brincava de pega-pega com amigos. Rudy sempre avisava primeiro, às vezes até de mãos dadas, gerando atrito ocasional entre eles. Mas o ambiente na sala de aula estava um tanto tenso. Numa aula, a professora notou que Latina era da raça demônio. Ela, furiosa, puxou o cabelo de Latina e gritou insultos. Disse que Latina era amaldiçoada, sem ter direito a estar ali. Essas palavras assustaram Latina. A professora espalhou ideias maldosas sobre a raça demônio. Quando viu a professora puxando o cabelo de Latina com muita força, Chloe não aguentou mais e jogou algo nela em protesto. Outros amigos defenderam Latina. A professora ameaçou expulsar quem ousasse se opor a uma freira do templo. De repente, Sylvia disse calma. A professora pode me expulsar. Ela não temia, pois a família a elogiaria por proteger a amiga. Ouvindo isso, os amigos defenderam Latina, mas para ela, a ferida psicológica já era profunda. A garota não entendia as diferenças entre humanos e demônios. Outra explicou que a maior diferença era a longevidade. Demônios vivem o dobro dos humanos. Isso fez Latina desmoronar. Ao chegar em casa, a menina parecia triste. Ela ignorou Kenneth e correu para o quarto. Ela desfez as tranças, revelando seus chifres, e então usou as mãos para arrancá-los. Ao ouvir o barulho, Kenneth entrou e viu Latina inconsciente em uma poça de sangue. Ele a levou para baixo, pedindo ajuda aos clientes para curar os ferimentos. Ao ver o sangue, Rita entrou em pânico. Felizmente, um cliente sabia primeiros socorros. Kenneth levou a menina ao hospital. Quando Dale voltou e soube, sentiu-se ardendo por dentro. Ele se perguntou por que a menina faria aquilo. Kenneth suspirou, dizendo que só Dale acharia a resposta. Após recobrar a consciência, Latina irritou-se. Ela não conseguia aceitar seus chifres. A menina soluçava, dizendo que só as pessoas da estalagem realmente se importavam com ela. Quanto mais ela falava da vida útil, mais desesperada ficava. Dale teve de a abraçar e acalmá-la por muito tempo até se tranquilizar. No dia seguinte, ele se dirigiu ao templo para confrontar alguém.
ele relatou o incidente ao homem, que defendeu a freira, dizendo que ela perdeu a família devido à raça demoníaca. Dale respondeu com firmeza: isso não justifica chamar uma criança inocente de nojenta. Ele sabia que ela já havia causado problemas. Ele avisou que aplicasse uma punição severa, ou ele denunciaria ao lugar governado pelo Deus da guerra justo. Assim, o templo teve que expulsar a freira da ordem religiosa. Mesmo resolvido, Dale ainda se culpava. Se ele contasse a Latina sobre a expectativa de vida antes. Ao voltar, Rita contou que Chloe visitara a menina. Chloe caiu no choro, repreendendo a amiga por ser tola. Ela elogiou Latina pelos chifres e disse que ela sempre seria Latina. Ao ouvir isso, Latina chorou, abraçando a amiga e pedindo desculpas. À noite, Rita e Kenneth fizeram uma festa pela segurança de Latina. Latina disse que estava muito feliz, aceita e amada por todos. A vida da garota se iluminara. Dale abraçou Latina forte. Sentia-se sortudo por tê-la encontrado. A festa estava animada. Dale, exultante, disse que pagaria as bebidas do restaurante. Ao ouvir todos elogiarem Latina, Dale radiou de orgulho. Ele se vangloriou que a menina era obediente, talentosa e adorável. Ouvindo isso, o rosto de Latina ficou vermelho. Para animar a festa, um cliente regular pegou um violão e cantou. Dale queria que Latina mostrasse seu talento, pois nunca a tinha ouvido cantar. Mas assim que a menina começou a cantar, sua voz angelical fez Dale pensar que bastava ela ser fofa, não precisava cantar. Latina, totalmente recuperada, voltou feliz para a escola. Antes de ela sair, Dale deu todo tipo de instrução, a ponto de, mesmo depois de ela sair, ele ainda correr atrás dela para mais alguns lembretes. Chegando na aula, Latina viu Marcel e Rudy discutindo algo. Quando perguntou, descobriu que Marcel estava procurando um presente para o pai. Sylvia também se juntou, dizendo que daria luvas com uma flor bordada ao pai este ano. Chloe disse que, com sentimento, o pai de Marcel certamente gostaria do presente. Porém, quanto mais falavam, mais a conversa estagnava. Após a aula, Latina voltou para casa, querendo compartilhar algo com Kenneth. Recentemente, a garota virou uma servidora habilidosa, fofa e ágil. Rita e Kenneth até pensaram que a menina poderia ser um gênio. Com uma tentativa, cozinhando ou limpando, Latina lembrava logo. O estranho era que, quando chegou, a menina era tão desajeitada que nem sabia segurar uma faca ou torcer um pano. Não que não pudesse fazer, mas não sabia por onde começar. Dale percebeu algo. Ele perguntou se alguém, além dele e Kenneth, a havia ensinado antes. Latina respondeu algo sem jeito, mas logo cobriu a boca com a mão, como se temesse ter falado demais. Vendo isso, Dale desconversou, não querendo forçá-la a pensar mais no assunto. Naquela tarde, após a aula, Latina pediu para ir à casa de Chloe. Como de costume, Dale terminou o trabalho e correu para casa para vê-la. Mas desta vez, Latina não estava lá, ela foi para a casa da Chloe. Ao saber que a menina brincava assim todo dia, Dale parou, com os olhos marejando de lágrimas, prestes a chorar. Triste, ele teria de dividir o afeto da menina, pois ela tinha amigos agora. De coração partido, Dale entrou no restaurante, deixando Kenneth confuso, sem entender o que estava acontecendo. Só Rita sabia que Dale não podia ter ciúmes de Chloe. Latina aprendia a costurar com Chloe. A mãe de Chloe até comentou que, graças a Latina, a filha estava se dedicando mais. À noite em casa, Latina serviu as mesas com Kenneth e Rita. Só de vê-la, Dale sentiu o coração amolecer. Dale até brincou que Kenneth explorava a menina. Kenneth apenas riu, dizendo que pagava-a corretamente. Latina era oficialmente funcionária, mas não trabalhava até tarde por ser criança. Dale chocou-se ao ouvir isso surpreso, pois nunca vira a menina com muito dinheiro. Kenneth disse que Latina provavelmente economizava, o que o deixou mais confuso, murmurando como uma alma perdida. Os clientes do restaurante pensaram que ele ia desmaiar de fome. Latina conversava com um cliente regular, o tio Jill. Ela comentou sobre o frio e ele respondeu que logo nevaria. Mal sabiam que dois homens observavam Latina de longe, sequestradores de crianças de raças diferentes para venda. Jill também sentiu algo estranho naqueles dois clientes. Após a despedida, ele voltou para casa. Latina buscou Kenneth para saber de Dale, querendo presenteá-lo. Kenneth sabia disso, então a apressou para subir.
Lá em cima, Dale estava desanimado, culpando-se por deixar a garota trabalhar sem seu conhecimento. Ele até se perguntou se não tinha comprado tudo o que ela queria ou se ela não queria incomodá-lo. Enquanto resmungava, Latina surgiu, assustando-o. Nervosa, a menina tirou o presente de aniversário que preparara para ele, feito por ela, aprendendo na escola. Dale aceitou, com os olhos marejando. Abraçou Latina, sufocado de emoção, pois era a pessoa mais feliz do mundo. Depois, Dale desceu com a menina. Os dois estranhos de antes ficaram surpresos ao vê-lo passar de um ar sombrio para um novo pai, cheio de alegria. Latina pediu um trabalho de meio período para comprar um presente para Dale. Kenneth a pagaria se ela estivesse disposta a se esforçar mais, pois lá é comum que crianças comecem a trabalhar cedo para adquirir habilidades. Ele também disse que Latina poderia ser acadêmica ou cozinhar no restaurante. Para Latina, a escola era divertida, mas ela achava que viveria mais que os humanos, então aprenderia mais tarde. Agora, queria focar em aprender a cozinhar com Kenneth, seu grande objetivo. Ouvindo isso, Kenneth ficou feliz, decidido a ser um modelo para ela. Enquanto isso, Dale, com o presente artesanal da filha, exibia-o feliz no restaurante. Latina viu por acaso a primeira neve da estação lá fora e correu ansiosa para olhar. Desde então, ela sentava à janela todo dia, esperando a neve cair. Vendo a menina tão fascinada, Dale sugeriu levá-la para brincar lá fora. Assim que a porta se abriu, Latina correu direto para o quintal, mergulhando na diversão. Após a brincadeira, mesmo relutante, ela entrou para o banho. Ao contrário da menina, Dale sempre viu a neve como um incômodo e perigo, sem imaginar que alguém pudesse apreciá-la assim. Antes de ir trabalhar, Dale deu várias instruções a Latina de novo, chegando a abraçá-la forte e chorar um pouco antes de conseguir sair. Inesperadamente, após ele sair, os dois sequestradores voltaram ao restaurante. Latina servia água, conversando com Jill sobre a neve. Ao sair, Jill percebeu que ele esqueceu uma bolsa. Imediatamente, Latina o seguiu para devolver o item. No caminho de volta ao restaurante, foi cercada por dois homens grandes. Reconhecendo-os como pessoas ruins, ela rapidamente mudou e fugiu. A estrada escorregadia a fez tropeçar. Latina pensou em usar magia para se defender, mas lembrou das instruções de Dale para usá-la só se estivesse ferida. Quando ela pensou que seria sequestrada, a voz de Jill soou. Há muito o suspeitava, e vendo agora com seus próprios olhos, ficou furioso, querendo punir os sequestradores. Felizmente, a guarda surgiu e prendeu os dois homens. O tenente informou que o mercado negro traficava crianças de raças diferentes. Latina, uma garota da raça demoníaca, era o alvo ideal. Ele conhecia o nome dela, o que surpreendeu Latina. O tenente era pai de Sylvia, sua colega de classe. Ele disse que visitaria o restaurante onde Latina morava para experimentar. Após completar sua missão, Dale voltou para casa como um raio, ansioso pelo sorriso brilhante de Latina, que certamente o fortaleceria. Na estrada, ele avistou a menina com Jill. Dale correu para questioná-los. Jill discretamente encobriu o ocorrido, alegando que Latina apenas o ajudava a trazer itens esquecidos. Naquele dia, vendo Dale pensativo, Rita foi perguntar o que houve de errado. Dale disse que seu casaco estava apertado. Embora tivesse consertado várias vezes, não servia mais. Estes casacos de sua cidade natal, ele muito estimava. Rita entregou a Dale uma carta de sua cidade e partiu. De repente, notou que Rita estava pálida, com aspecto doente. Inesperadamente, logo que ele pensou nisso, ela desabou no local. Após o exame, todos se surpreenderam ao saber que Rita esperava um bebê. Kenneth parecia embaraçado, já estava ciente disso, mas procurava a ocasião certa para informar Dale sem que se revelasse desta forma. Assim que Rita acordou, ela insistiu em trabalhar, ignorando os conselhos de Kenneth para descansar. Nesse momento, um pensamento ocorreu a Dale: levar Latina para outro lugar, já que o casal esperava um filho. Mas antes que ele pudesse terminar, Kenneth e Rita objetaram simultaneamente. Disseram-lhe que podia ir onde quisesse, mas Latina tinha que ficar, pois já era funcionária oficial do restaurante. Ouvindo isso, Dale argumentou que, apesar de tudo, Latina nunca usava dinheiro. Kenneth sorriu. Latina havia dito que queria guardar dinheiro, então ele a levou ao templo para depositar. Kenneth até brincou que, assim, Latina logo teria dinheiro para um dote. Só de pensar nisso, Dale saltou em protesto ruidoso.
Bem quando ele estava chorando e fazendo birra, Latina voltou da escola, tornando a cena ainda mais tragicômica. Quando todos falavam do bebê de Rita, Latina demonstrou grande entusiasmo. Dale informou a Kenneth que voltaria à sua cidade para uma viagem. Naquela noite, Dale sentou-se para dar instruções a Latina. Inicialmente, ele planejou esperar a menina terminar a escola, mas o casaco danificado o fez partir mais cedo. Além disso, ele desejava retornar antes do parto de Rita para não sobrecarregar Kenneth. Dale perguntou a Latina se ela queria ir ou ficar. Os olhos da menina brilharam ao ouvir que iria junto, pedindo para acompanhá-lo. No dia seguinte, ela arrumou seus pertences para a viagem. Ao cozinhar com Kenneth, Latina expressou seu desejo de levar sua faca familiar. Kenneth explicou ser uma faca de cozinha, imprópria para viagens. A menina deveria ter uma faca para escultura. E se preciso, Dale poderia comprar uma na capital. Latina queria uma faca que se ajustasse à mão, então Kenneth sugeriu ir à forja do ferreiro. No trajeto, Latina disse que o pai de Rudy, seu colega, era ferreiro. Kenneth, que o conhecia vagamente, aproveitou a chance para levá-la até lá. A princípio, o pai de Rudy pensou que vieram comprar brinquedos, carrancudo. Mas, ao ser cumprimentado educadamente por Latina, que pediu uma faca para si, ele a ignorou, achando que ela brincava. Kenneth teve que explicar à menina que ela precisava de uma faca para cozinhar em suas longas viagens, e só depois os guiou para a escolha. Enquanto escolhiam, os 3 irmãos de Rudy faziam barulho fora. Rudy, após a discussão, ficou surpreso quando o pai o chamou, avisando da colega que chegara, e viu Latina sorrindo e o cumprimentando. Ele e seus irmãos ficaram paralisados. Rudy correu, dizendo que Latina não conseguiria usar as facas de sua casa. A menina ficou um pouco irritada, mas respondeu que se acostumaria. Ao saber da longa viagem de Latina, Rudy chocou-se, achando que ela partiria para sempre. Preocupado, Kenneth lembrou Latina de avisar seus amigos antes. Se ela sumisse, todos se preocupariam muito. Então, a menina disse a Rudy que iria para casa com Dale e voltaria antes do verão. Aliviado, Rudy retomou sua postura fria ao ouvir isso. Finalmente, Latina escolheu uma faca que gostou. O pai de Rudy não queria cobrar, mas a menina insistiu em pagar com seu próprio dinheiro, pois sempre ganhava presentes e agora queria ter algo que fosse seu. Vendo a compreensão da menina, o dono concordou. Surpreso que a pequena mão de Latina não se encaixava no cabo da faca, ele decidiu ajustá-lo. Rudy aproveitou a chance para provocar a garotinha, e seu pai imediatamente lhe deu um doloroso cascudo na cabeça. Na aula, Latina, de forma inocente, falou da viagem aos amigos. Dale aproveitou para ir ao mercado comprar itens extras para a defesa de Latina. Ele notou que comprar para Latina virou sua maior alegria. Nesse ínterim, ele se deparou com Hellman, de quem não nutria grande apreço. Para não causar problemas, Dale pediu a ela que o ajudasse a escolher alguns itens. Hellman entendeu mal, achando que era um convite para sair, o que irritou e envergonhou Dale. Ainda assim, pensando em Latina, ele tentou ter paciência. Hellman levou Dale a uma luxuosa loja de magia. Ele logo escolheu uma roupa para Latina, o que deixou Hellman desconfiada, pois era claramente infantil. Dale gaguejou que comprava para outra pessoa. Vendo seu jeito sem graça, Hellman fingiu acreditar. No final, Dale agradeceu feliz, e Hellman sorriu, dizendo que da próxima vez queria conhecer pessoalmente a pequena maga que mudou Dale daquele jeito. Na estalagem, Latina examinava, empolgada, o item novo. Rita e Kenneth instruíram Dale a proteger a garota com zelo. Despedindo-se de todos, Dale e Latina finalmente partiram. No caminho, Latina notou que a direção parecia estranha. Dale disse que aproveitaria a chance para levá-la ao túmulo do pai dela. Esta era a floresta do primeiro encontro e o caminho para casa. Latina, ao ouvir isso, silenciou, segurou a mão de Dale e agradeceu-lhe por tantas vezes visitar a sepultura de seu pai por ela. A menina disse que queria ver com os próprios olhos, para contar ao pai que estava vivendo feliz. Antes de adentrar a floresta, Dale alertou-o sobre as bestas mágicas. De fato, após poucos passos, Latina sentiu o perigo e sacou sua ferramenta mágica defensiva. Dale também detectou e matou feras velozmente. Ele se admirou com a capacidade dela de pressentir o perigo. Latina disse que desde pequena, sempre que encontrava perigo, só sabia fugir, mas seu pai dizia que era um instinto protegido pelo destino.
Logo em seguida, outro bando de bestas mágicas apareceu. Dale odiava lutar de perto com esse tipo, pois elas secretavam uma gosma nojenta. Latina, surpreendentemente, quis ajudar, recitando um feitiço que criou um escudo mágico para Dale. Admirou o talento dela para a idade e então atacou. Latina recuou, tapando o nariz por causa do cheiro ruim, o que fez Dale se preocupar se, no futuro, ela o evitaria por causa do odor. Após a batalha, no túmulo do pai de Latina, Dale montou uma tenda para pernoitar após as homenagens. Enquanto ele buscava lenha, Latina acendeu o fogo e cozinhou, usando o que Kenneth ensinara. Quando Dale regressou, seu sorriso de aprovação era evidente, e Latina, feliz, prontificou-se a cozinhar. Dale concordou na hora, e de fato, o prato da menina estava delicioso, lembrando-o dos dias em que se aventurava com Kenneth. Ter alguém que sabia cozinhar junto era realmente valioso. Latina ainda não se via tão boa quanto Kenneth, então se determinou a aprender mais. À noite, comeram e se aqueceram juntos. Para Latina, estar com Dale era segurança e alegria. Ela disse em silêncio ao pai já falecido que vivia muito feliz. Os dois continuaram a jornada no dia seguinte. Dale, preocupado que Latina se cansasse de andar, a colocou nas costas do cavalo. A menina não se sentiu desconfortável. Aliás, ela curtiu muito o acampamento como no dia anterior. Especialmente com Dale ao seu lado, Latina sentia-se mais segura e confortável. Após viajarem um pouco, Latina de repente apontou e exclamou ao ver uma grande ponte surgir diante de seus olhos. Foi a primeira vez que a menina viu tal coisa. Dale, então, notou que a origem de Latina era a montanha do outro lado da floresta, na fronteira do território do primeiro Senhor Demônio. Mesmo sentada no cavalo, Latina insistiu em descer para andar sozinha, pois queria ver a nova paisagem ao seu redor. Dale, sorrindo e concordando, apontou para a cidade de Ross à frente, onde passariam a noite. Este era um ponto de parada comum para aventureiros, bem diferente da atmosfera da cidade onde eles moravam. Dale brincou, dizendo que, ao ver sua vila, a menina ficaria mais maravilhada. Naquela noite, depois de jantar, os dois se hospedaram em uma pousada. Dale, notando que Latina continuava escrevendo e desenhando, a lembrou de ir dormir. Ela estava registrando em seu diário secreto. Quando Dale se aproximou, a menina rapidamente abraçou o caderno, corada, aumentando a curiosidade dele sobre o que estava escrito ali a seu respeito. Com medo do lugar estranho, Latina pediu para dormir ao lado de Dale. Ele aproveitou para ensiná-la um feitiço simples para unir as camas, e ambos adormeceram tranquilamente. No dia seguinte, Dale avisou que se aproximavam da cidade portuária de Qualau. Ao saber do porto, Latina logo imaginou o mar e quis vê-lo com seus próprios olhos. Dale apontou para uma colina distante, dizendo que de lá veriam toda a cidade. Quando chegaram, Latina ficou maravilhada com a visão da agitada metrópole que se estendia na costa. Ao entrar na cidade, Dale explicou que ali se adorava Azrak, o deus do comércio e dos mares. As esculturas ao redor pediam sua proteção. Ao ouvir isso, Latina perguntou se podia mandar uma carta daqui para Krev. Dale assentiu e a garota se alegrou, pois isso permitia que escrevesse cartas aos seus em casa. Latina segurou a mão de Dale ao passear pelo mercado. O cheiro de peixe fresco a lembrou do primeiro encontro, quando ele lhe deu espetos de peixe grelhado. À noite, Dale levou Latina a um bom restaurante. Vestia seu vestido rosa e fita favorita, parecendo uma adorável jovem. Dale só temia que ela pudesse ser visada ou raptada, por isso a instruiu a nunca soltar sua mão. Latina se encantou tanto com o restaurante que pulava de alegria. Observando isso, Dale comia rindo discretamente, apreciando que ela, de fato, se esforçava para agir como uma jovem dama. E esse esforço a tornava ainda mais adorável para ele. Durante a refeição, Latina notou uma musicista demoníaca no palco. Latina questionou Dale ao ver que ela usava uma pulseira igual à sua. Ele chamou um garçom e combinou de encontrar a artista no dia seguinte. Naquela noite, Latina, em seu diário, descrevia a visita ao mercado e pedia a Dale que comprasse peixe seco para Kenneth ensiná-la a prepará-lo, o que ela planejava para mais tarde. Ela se lamentou de ter tanta coisa para escrever que nem sabia por onde começar. No dia seguinte, Dale levou Latina ao local de encontro com Glarus. Durante a conversa, Latina revelou, sem querer, que a pulseira que usava era dela e expôs seu chifre quebrado.
Glarus se assustou. Dale, em pânico, teve que explicar tudo depressa. Glarus também contou que em sua terra, a pulseira era um presente sagrado de pai para filho ao nascer, gravado com nome e desejos. Ela tirou o chapéu, revelando seus chifres, e contou que deixou sua terra, casou-se com um humano e se estabeleceu na cidade portuária. Graças a Glarus, que traduziu a pulseira, Latina soube o nome real de seu pai, Smaragde. Glarus também mencionou o reino do rei demônio Basílios, seu lugar de origem. Dale e Latina ouviam Glarus, fascinados, enquanto ela falava dos diversos senhores demônios do desastre, que espalhavam caos e horror pela humanidade. A história se prolongou. Glarus quase perdeu o trabalho, então tiveram que se despedir. Ao partir, Latina, inocentemente, perguntou sobre a família de Glarus. Ela abraçou a menina, explicando que demônios e humanos raramente concebem, por isso não teve filhos. As palavras entristeceram Latina, mas o abraço de Glarus a confortou. Saindo, Latina andava em silêncio ao lado de Dale. Ao notar a tristeza da garota, ele a pegou no colo. Latina negou, dizendo suavemente que não era mais criança. Mas Dale apenas sorriu. Para ele, ela seria sempre a mais adorável. A cidade natal de Dale ainda era longe. Para evitar as cordilheiras íngremes e traiçoeiras, tiveram que desviar. No trajeto, viram uma cerejeira em flor na primavera. Latina, animada, correu e pulou sob as flores, e Dale parou para ela admirar. Antes de partirem, ele pegou 2 sanduíches de peixe que havia preparado para comerem juntos. Nesse momento, um som veio de trás. Um homem com orelhas de animal apareceu. Essa pessoa era Joseph, parente de Dale. Dale os levou de volta à sua aldeia. Após tanto tempo longe de casa, ele ficou surpreso ao ver Joseph como um novo pai. Latina, curiosa, olhou para o bebê, notando que os olhos da criança eram como os da mãe, e o rosto como o do pai, o que a surpreendeu. Além disso, Latina elogiou a beleza da esposa de Joseph, e o tio ficou radiante de orgulho. Dale também ficou surpreso ao ver que Latina conseguia distinguir até o gênero do povo besta. Enquanto conversavam, Latina foi à cozinha em silêncio. A esposa de Joseph viu a menina e a chamou para perto. Ao ver os ingredientes vegetais da montanha, Latina se surpreendeu, pois não havia montanhas perto de Creve. Então, ela ajudou um pouco a preparar a refeição. Quando o cheiro de comida se espalhou pela casa, o lobinho também acordou. Inicialmente, vendo Dale e Latina como desconhecidos, o bebê assustou-se e se aconchegou ao pai. O nome da criança era Maya. Mesmo tímida, ao ver a fofura de Latina, Maya logo se tornou mais amigável. À noite, a família se juntou para jantar. Latina provou o ensopado, achou delicioso e perguntou à tia que carne era. A tia explicou que era carne de javali, abundante na floresta. Joseph também disse que na manhã seguinte, toda a aldeia iria caçar, e se corresse bem, guardaria uma parte para Dale e Latina. Foi uma grande caçada, predita pela sacerdotisa de Banifsky. Ao saber da sacerdotisa, Latina assustou-se, derrubando a colher. Quando Dale a inquiriu, ela só balançou a cabeça e disse, nada. Naquela noite, Dale sentiu que algo estava errado. Mas por mais que Dale perguntasse, Latina só respondia com breves, nada. Dale refletiu sobre a sacerdotisa de Banifsky, a divindade que permite vislumbrar o futuro. Talvez a expulsão de Latina da aldeia estivesse ligada às profecias. Na manhã seguinte, Dale despediu-se de Joseph, que ia caçar. Latina parecia de coração pesado. Qualquer barulho a assustava, sua feição revelava preocupação. Vendo isso, Maya se aproximou para brincar com ela. Depois perguntou se ela estava com dor e de repente começou a chorar. Dale ficou confuso, mas a tia explicou que crianças são sensíveis às emoções alheias. Ela a aconselhou que, se Latina estivesse triste, deveria chorar e buscar apoio adulto. Ao ouvir isso, os olhos de Latina marejaram e ela, chorando, abraçou Dale com força. Após o choro, a garota se sentiu bem mais leve. No fim da tarde, a equipe de caça voltou com 2 javalis selvagens enormes. Dale os viu, e por serem javalis tão grandes, pensou que fossem bestas mágicas. Ele e Latina saíram para tomar ar. Lá, ela confidenciou, com timidez, que tinha medo por não ser boa e que por isso foi expulsa da aldeia. Embora sua família tivesse dito que ela não era má, como seu pai morreu para protegê-la, Latina sempre se culpou.
Dale queria perguntar especificamente sobre essa profecia, e acabou que Latina só tinha escutado rumores dos aldeões, não diretamente. Ele se aproximou, consolando-a, explicando que humanos dificilmente compreendem profecias divinas, então não deveriam julgar por elas. O que a família dela disse era verdade. Latina não era má. Ele já havia previsto certas coisas, não da sacerdotisa, e entendia mais que a garota. Dito isso, Dale abraçou Latina, confortando-a com um abraço apertado. Nesse momento, Maya os convidou para brincar, e o coração de Dale se enterneceu ao ver as crianças se divertindo. Porém, no dia seguinte, Dale e Latina seguiram viagem. Maya chorou, não suportando se despedir da amiga. A garotinha, tão furiosa, chegou a agredir o próprio pai. Após a despedida, Dale e Latina partiram, ouvindo os gritos de Maya. No caminho foram emboscados. Felizmente, escaparam por um túnel, ficando seguros por um tempo. Mas, ao sair, Dale deu de cara com sua avó. A tentativa de assassinato era só uma brincadeira da família para deixar sua volta mais dramática. Os pais também participavam, irritando Dale. Quando viram Dale trazendo uma garotinha, toda a família ficou surpresa. Primeiro, acharam que ele trouxera uma namorada. Inesperadamente, era uma criança. Contudo, ao ver a Latina tão dócil e fofa, a mãe de Dale logo a adorou. Quanto a Dale, as brincadeiras excessivas ainda o incomodavam. A caminho de casa, ele explicou a Latina que Tethrow não era o nome oficial, e sim como a chamavam. Os moradores locais usavam nomes comuns e poucos tinham sobrenome. Quanto a Dale, a palavra Rick em seu nome vinha da língua tribal e significava um guerreiro de fora. Ele apontava para a casa da frente, onde vivia com o chefe da vila. Assim que entraram, a avó de Dale o chamou de neto estúpido, enquanto ele respondia calmamente, chamando-a de velha. Ao ver Latina, a avó perguntou quem era. A menina se curvou em cumprimento, surpreendendo-a, já que era a primeira vez que o neto levava alguém para casa. Ela elogiou a menina, dizendo que era mais obediente e fofa que Dale. Latina ficou tímida, mas ainda o defendeu, dizendo que Dale a ajudou muito e não era estúpido como a avó havia dito. Ela até pôs as mãos na cintura e repreendeu a avó por falar mal do neto, então lembrou Dale de não adquirir esse mau hábito. Vendo a raiva da menina, Dale a achou ainda mais fofa. Impressionada, a avó deu um doce a Latina. Depois, ao arrumar, Latina pensou por que a família de Dale brigava, já que não o odiava. Dale riu, dizendo ser o modo deles de testar sua autoproteção. Sua última volta para casa, antes de Latina, foi num período terrível e inquietante para a família. Mas, graças à garota, ele estava feliz de novo. A família se reuniu e Dale falou de Latina. Seu pai parecia querer conversar em particular, e Latina foi perspicaz o suficiente para pedir licença para ir ao seu quarto para não os incomodar. Mas Dale a parou, dizendo que ela não era incômodo algum. A menina depois perguntou ao pai de Dale como o chamar. O homem gentil disse que ela podia chamá-lo de pai. Antes que pudessem aproveitar esse momento, a notícia do casamento de Dale se espalhou, e Latina empalideceu. Ela ficou atordoada até ouvir claramente que era o irmão dele quem ia se casar, e só então respirou aliviada. O irmão mais novo chegou e se surpreendeu com a menina obediente o cumprimentando. Ele ainda provocou o irmão, dizendo que não cria que Dale pudesse criar uma criança assim. Dale retrucou, prometendo vestir Latina com beleza para o casamento do irmão, deixando-a envergonhada, mas aliviada por não ser ele a casar. Naquela noite, conversando, Latina ficou com sono. A mãe de Dale disse que preparou um quarto ao lado, então a menina se despediu e foi dormir cedo. Após Latina partir, a família permaneceu em dúvida. Será que Dale cuidava mesmo daquela garota? Dale ouviu e franziu a testa, sem saber argumentar. À noite, Dale visitou o quarto de Latina. Ao ver a menina a dormir, ele quis voltar ao seu quarto. Mas, de madrugada, ouviu um choro. Correndo, achou Latina encolhida, com medo de deitar na cama. Ela acordou e, não vendo Dale, ficou apavorada, não queria mais a solidão de antes. Dale a acalmou com um abraço e ambos adormeceram. Na manhã seguinte, a mãe de Dale abriu a porta para acordar o filho, mas os encontrou dormindo abraçados. Os pais logo entenderam tudo errado, pensaram muitas coisas e riram, brincando. Latina ouviu e entrou em pânico, se culpando, mas vendo como a menina era obediente, os avós gostaram ainda mais dela.
Dale, furioso, forçou a voz para explicar. Contudo, quanto mais falava, mais seus pais o provocavam, e pela manhã já estava exausto de raiva. Só de olhar para Latina, ele achava força para suportar tudo. Ao voltar à terra natal de Dale, Latina logo escreveu uma carta para a escola. Na carta, ela relatou com alegria que a terra natal de Dale era linda, o que a deixou muito feliz. Embora o lugar não tivesse escolas grandes, Latina aprendeu com o sacerdote que ensinou bastante a Dale. Havia a sobrinha que guiou Latina a fazer bolos doces. A família de Dale, da avó ao irmão, todos a amavam e tratavam bem. O irmão mais novo de Dale ia casar, e Latina mal podia esperar para ir, vestindo um belo vestido. Na carta, ela também enviou mensagens à tia Rita e ao tio Kenneth para que cuidassem da saúde do bebê e que compartilhassem as notícias com todos. Um dia, Latina foi convidada à cozinha com a mãe de Dale para aprender a cozinhar o prato favorito dele. Ela ensinava rindo que os homens dali eram bem simples. Bastava alimentá-los bem e eles obedeciam. Na conversa, ela perguntou a idade de Latina. Ao ouvir a menina dizer que tinha quase 10 anos, ela apenas sorriu, o que confundiu Latina. Pouco depois, a avó chamou Latina para um lugar onde se cuidavam e treinavam cães de caça. Latina se empolgou, pois adorava bichos. A avó, a princípio, disse que os cães só ouviam a família, mas a irmã Isabine permitiu que ela segurasse um filhote, ensinando-a a acariciá-lo e cuidar dele. Latina rapidamente se uniu a Matilha e ao lobo alfa, que raramente se aproximava de alguém. Enquanto isso, Dale caçava com amigos. Suas habilidades eram tão afiadas que sugeriram que ele virasse líder de sua cidade. Mas Dale afirmou que o cargo cabia ao seu irmão mais novo, enquanto ele continuaria a lutar fora para proteger a aldeia. À noite, ao voltar, Dale sentiu um leve ciúme da avó por Latina ter se afeiçoado a ela tão rápido. Contudo, ao ouvir a mãe anunciar que Latina preparou a refeição, ele se alegrou de imediato e comeu com prazer. Até mesmo Latina se surpreendeu com a carne de ave da floresta, caçada pelo grupo de Dale. Durante a refeição, o irmão de Dale o elogiava, relembrando histórias antigas, o que o deixava meio culpado. Se tornar líder era o desejo da aldeia e a aspiração de Dale, mas, após negociar com o duque, não se concretizou. Agora, a aldeia tinha respaldo real, famosa por toda parte. O pai de Dale notou a melhora do filho, atribuindo-a totalmente a Latina. A garota o transformara. Naquela noite, Dale viu Latina escrevendo em seu diário. A garota confessou que anotava os momentos felizes para que, se um dia Dale ou os outros a odiassem, ela ainda tivesse recordações. Ela também lhe disse que, caso no futuro ela se perdesse, ao crescer, desejava que Dale fosse quem a lembrasse de seu engano. A avó e a irmã Isabine se admiraram que Latina ganhou rápido o carinho dos cães de caça, sendo amada inclusive pelo lobo alfa. A avó prometeu levar Latina a um lugar mais fascinante no dia seguinte, contanto que mantivesse segredo, nem mesmo contando a Dale. No dia seguinte, a avó levou Latina à floresta para encontrar uma amiga. Dale ouviu de sua mãe que ultimamente Latina andava saindo para brincar e logo adivinhou que era coisa de sua avó. Ele as seguiu secretamente. Latina, como previsto, usou carne seca como isca e foi recebida alegremente por um lobo branco de listras pretas. Ela o alimentou feliz, mas Dale surgiu, repreendendo-a por alimentar animais selvagens, pois desenvolveriam hábitos perigosos. Latina admitiu seu erro, mas, surpreendentemente, o lobo falou, irritado por Dale o chamar de animal selvagem. Então, Dale percebeu que era uma fera fantasma, mais inteligente e poderosa que as bestas mágicas. Ele sacou a espada, mas o lobo só acalmou com a voz de Latina. Ela admitiu ter escondido de Dale que vinha sempre aqui. O lobo chamou Dale de mau e Latina o defendeu, dizendo que ele só estava preocupado. O que mais espantou Dale foi que perto da aldeia vivia uma alcateia inteira de feras fantasma, que raramente se aproximam de humanos. Eles revelaram que tinham um pacto com os ancestrais da aldeia, que duraria até ser quebrado. Dale chocou-se ao ver que sua aldeia era vizinha de uma alcateia de feras fantasmas. Latina conquistou sua amizade, algo que Dale jamais pensou ser possível. À noite, o irmão mais novo de Dale casou-se. A avó de Latina preparou um traje tradicional que todos admiraram. Muitos brincaram que a beleza da garota ofuscaria a noiva.
Dale, contudo, teve um pensamento sombrio. Se, um dia, Latina crescesse e alguém ousasse levá-la, ele daria um jeito nessa pessoa antes de permitir o casamento. Esse pensamento o emocionou e o pai entendeu errado, pensando que era pelo casamento do irmão. Após parabenizar os noivos, Latina foi atrás de Dale. A avó crua disse que ele tinha saído e a lembrou de se agasalhar bem. Latina o viu lá fora, preocupada por vê-lo pensativo. Dale a tranquilizou, afirmando que aceitar o título de Rick para proteger a aldeia foi o correto, mas lamentava não poder estar com todos. Ele admitiu que antes duvidava de sua capacidade de proteger alguém, mas com Latina encontrou sua razão. Ele afagou a cabeça dela, feliz por ter Latina por perto. Latina, comovida, abraçou Dale, mas em seguida ele bebeu demais na festa e, embriagado, prometeu que ninguém tiraria Latina dele, sendo excessivamente carinhoso e causando desconforto a todos. Até a avó brincou que se Latina ficasse desconfortável, era só avisar e ela arranjaria alguém forte para lidar com Dale. Ao ouvir isso, ele sentiu um medo genuíno. Latina brincava no quarto com a avó, contando sobre a cidade que morava com Dale. Ela também mencionou que Rita estava grávida. Ao ouvir isso, a avó sugeriu prepararem um amuleto para o casal. Latina, ingênua e curiosa, não sabia o que era um amuleto, então Dale teve que explicar depois. Ao saber que partiriam em breve, Latina sentiu certa relutância. Mesmo sentindo falta de casa, após 2 meses lá, a despedida era difícil, então ela quis fazer um amuleto para Rita. Bastava Dale ouvir para saber que era coisa da avó. Pouco interessado, mas vendo o empenho de Latina, ele aceitou. Ele selecionou alguns fios para levar para as preces, enquanto Latina cuidaria da decoração. Enquanto trabalhava, Dale explicou que desde criança eles ajudavam a fazer amuletos. Latina, ao olhar para o céu, suspirou, lamentando a partida iminente, o que fez Dale olhar também. No dia seguinte, ela se despediu dos lobos voadores. O lobo alfa, preocupado com a segurança humana sem voo, deu a Dale pelos generosamente. A pelagem do lobo voador com sua magia afastava outras criaturas inteligentes. Dale agradeceu a ajuda. Depois, Latina foi agradecer ao sacerdote e à filha. Ela era muito afeiçoada à moça, que a ensinou muito e lhe deu mais doces para a viagem. Ao partirem, o sacerdote elogiou Latina e observou que Dale amadureceu muito na viagem. Ele também disse que a escolha de Dale em acolher uma criança demoníaca foi a decisão acertada. Latina, então, levou os bolos para dividir com a avó. Em troca, a avó decidiu dar-lhe uma lembrança, que era conceder-lhe um nome, algo que geralmente só os adultos recebiam. A avó instruiu Latina a manter o nome até crescer e perguntar a Dale seu significado. A fala da menina, elogiando Dale como o mais maravilhoso e agradecendo-o por conhecer a avó, fez os dois rirem. A avó, animada, anunciou uma festa de despedida para os dois. Na manhã seguinte, ao partirem, Latina abraçou a avó com gratidão pela fita. Ao partir, a avó revelou que o antigo casaco resistente a monstros era feito de pelos de lobo voador, e os pelos que Latina coletou prosperaram a aldeia. A fita de Latina, feita especialmente, era dos melhores fios de pelo. Dale só pôde suspirar, pensando que, se vendido, valeria uma fortuna. No retorno, os dois visitaram a casa de Joseph. Assim que a porta se abriu, a pequena Maya saiu correndo, chamando Latina alegremente. Em vez de abraçar a amiga, a menina acertou o estômago de Dale, quase o desmaiando. Sem conseguir se recuperar, Dale levou um chute potente da garota de 4 anos, deixando Maya pular nos braços de Latina. A cena deixou o pai Joseph desolado, pois sua filha o abandonara. A tia, ao voltar do mercado, surpreendeu-se ao ver Maya agarrada à Latina. Toda a família notou o quanto a criança estava mimada, e isso a tornou possessiva. Naquela noite, Joseph e Dale discutiram como separar Maya de Latina usando o bolo que ela gostava. De fato, após se fartar, a menina caiu em sono profundo. Os pais a separaram delicadamente. À noite, Dale informou Latina que sairiam de manhã cedo, pois o tempo estava instável e era preciso atravessar a floresta logo. No fundo, ele se aliviou, pois, apesar das tentativas de Maya, Latina ainda era dele. Contudo, ao levantar o cobertor pela manhã, Maya já estava lá, abraçando Latina.
o plano falhou, e eles aceitaram a cena da garota chorando ao partirem. Saindo da casa de Joseph, Dale e Latina seguiram viagem, parando em uma estalagem. Diferente de antes, quando só passeavam, desta vez descansaram. Latina queria lembrancinhas para Chloe, Sylvia e Rita. Dale a agradou, levando-a ao mercado para passear e comprar presentes e lanches. Tomando sorvete, de repente toparam com a princesa Rosa, filha do Lorde e sacerdotisa da igreja. Latina se recordou do que a professora ensinara, que os que possuem magia forte têm cabelos e olhos claros. Em sua cidade natal, havia muitos assim, mas ela não, pois sua magia era fraca, herdando a cor do cabelo do pai. Após ouvir, Dale sorriu e falou sobre a princesa Rosa. Finalmente, após longa jornada, retornaram ao lar. Latina correu para Rita, e Dale seguiu pela porta de trás. Ao ver Dale chegar primeiro, Kenneth o repreendeu por estragar a alegria de Latina. Naquela noite, o restaurante estava mais animado, pois todos souberam do retorno de Latina. Todos ficaram radiantes, vendo a menina como uma pequena alma indispensável para o restaurante. Rita notou que, após a viagem, Latina amadurecera mais que antes. Após a longa viagem, Latina voltou à escola. De longe, ao avistar a amiga, Chloe correu para um abraço apertado, com o rosto radiante de alegria. Enquanto Latina esteve ausente, Chloe sentiu muito a sua falta, sempre carregando um colar especial. No colar estava o fragmento do chifre de Latina, que Chloe prezava como um tesouro. Naquele dia, ao achar o fragmento de chifre, Chloe não sabia o que fazer, até encontrar Rudy. O garoto e Chloe transformaram o fragmento do chifre num colar com pedras preciosas para preservá-lo. Desde então, Chloe o olhava, sempre se perguntando quando Latina voltaria. Ao entrar na sala de aula, Sylvia logo correu, cumprimentando Latina com entusiasmo. Os olhos dela brilhavam, ávidos pela história da jornada. Latina sorriu travessamente, ansiosa para compartilhar com as amigas o que viveu. Porém, na volta, Latina teve um pressentimento sinistro. Dale também notou algo incomum: havia um cheiro de bandidos no ar. Claramente, inimigos espreitavam. Com um olhar, ele logo adivinhou que o alvo não era ele, mas sim a carroça de carga logo atrás. Dale suspirou. Como aventureiro experiente, ele sabia que evitar era uma opção, mas ignorar não era o certo. Assim, sem hesitar, ele avançou recitando um feitiço para espantar os bandidos. Com magia simples, o chão se fendeu, criando um enorme buraco, arrastando o grupo inteiro e os fazendo fugir em pânico. Assim que resolveu a situação, Dale se virou e viu Latina já o esperando. A garota arregalou os olhos, sua voz cheia de admiração ao perguntar sobre o incidente, e Dale, que era acostumado a lutar, sentiu-se exultante, como se acabasse de alcançar uma grande vitória. Ao relatar a história, Sylvia ficou muito animada, pedindo mais detalhes insistentemente. Em seguida, Latina tirou os presentes que preparou para suas amigas. Eram caixinhas coloridas, e ela comprou uma igual para si, para compartilhar a alegria. O grupo de Rudy acabara de entrar. Ao ver Latina, todos se encantaram, mas o rosto de Rudy ruborizou, ficando subitamente constrangido. Ele queria se aproximar para perguntar como ela estava, mas bem na hora o professor entrou na sala. Rudy engoliu as palavras a contragosto, voltando ao seu lugar com o coração cheio de emoção. Naquela noite no restaurante, Dale descreveu o encontro com os bandidos a Kenneth e Rita. Ele não tinha tanto interesse em caçar bandidos, pois sua principal função não era policial. Porém, enquanto Latina o elogiava, tratando-o como herói, Dale sentia que tudo valia a pena. Para ele, a alegria delas era o mais importante. Rita então mencionou o amuleto que Dale havia dado. Era um amuleto de fertilidade, um tipo que auxiliava mães a terem partos seguros e bebês saudáveis. Kenneth já sabia, mas quis confirmar se Dale mesmo os tinha feito. Ao ouvir isso, Dale virou o rosto, envergonhado, dizendo que só ajudou porque Latina queria dar um presente a Rita. Rita acreditava que com o amuleto, o bebê nasceria protegido. A história não acabou ali. Dale provocou Kenneth, perguntando se ele falaria em voz de bebê quando o neném nascesse. O rosto de Kenneth corou de imediato, sem saber como responder. Dale lembrou-se de pais em sua cidade natal e disse que criar filhos era uma tarefa árdua.
Rita riu do jeito sério de Dale, enquanto Kenneth, surpreso e confuso, não entendia o que se passava com ele. No recreio seguinte, o grupo de amigas da Latina comeu e conversou no pátio. Latina perguntou diretamente a Rudy por que ele tinha seu fragmento de chifre. A pergunta inesperada confundiu Rudy, e Latina ficou chateada, culpando-o por guardar segredo. Diante da acusação, Rudy ficou sem jeito, vermelho como um pimentão, sem saber o que dizer. Chloe, ao lado dele, só balançou a cabeça, derrotada pela desculpa do amigo. Sylvia, curiosa, perguntou como Latina sabia que era seu chifre. Latina respondeu que via o rastro de magia que ficou, sendo fácil reconhecer. Quando todos disseram nada a ver, Latina subitamente recordou o que Dale havia dito. Seus olhos eram distintos dos de pessoas comuns. A garota ainda insistiu em perguntar a Rudy por que o guardava. Pressionado, Rudy inventou que o fragmento de chifre era interessante por ser raro. Mas ninguém lhe deu ouvidos, exceto Latina, que acreditou plenamente. Quando agradeceu a Rudy e Chloe por guardarem a lembrança, ele ficou ainda mais vermelho de vergonha. Após a aula, Latina, Chloe e Sylvia iam para casa. De repente, um gato passando fez Latina gritar de empolgação. Ela sempre amou gatos, mas nenhum queria ser amigo dela. Ouvindo isso, Sylvia logo contou ter visto um grupo de gatos reunido recentemente. Só de ouvir isso, os olhos de Latina brilharam. Durante todo o caminho, ela ficou sonhando em brincar com o grupo de gatos, e ao chegar em casa, até fez um desenho dela com aqueles gatos adoráveis. Contudo, esse pensamento entristeceu Latina momentaneamente. Por não poder sair à noite, não encontrou o grupo de gatos. Latina estava tão triste que, ao servir os clientes, todos notaram. Vendo-a em silêncio, os clientes começaram a fazer inúmeras conjecturas, desde casos de amor a segredos ocultos, e quase chegaram às vias de fato. Dale observava, preocupado e divertido, pois só ele sabia que Latina estava triste apenas por querer ver gatos. Quando ela expressou isso, todos congelaram, sem saber se riam ou choravam. Dale teve que se conter para não gargalhar, encantado com a fofura de sua garotinha. Quando Dale ia prometer levá-la para ver os gatos, o tio Jill interveio, dizendo que não era preciso esperar pela noite. Perto de sua casa, um amigo criava um grupo de gatos. Ouvindo isso, Latina correu até ele, implorando para ir ver. Jill assentiu, prometendo ir e perguntar ao amigo. Dale rangeu os dentes com ciúmes a ponto de explodir por perder a chance de pontuar. Ao ouvir o nome do vizinho, Dale o achou familiar. Ele lembrava ter conhecido esse senhor no funeral do irmão. No dia seguinte, Dale levou Latina à casa da pessoa. Ao entrar, o grupo de gatos veio correndo, e Latina, exclamando de alegria, foi brincar. O dono surgiu, e sabendo que Dale era sobrinho de um conhecido, franziu a testa. Dale rapidamente pediu desculpas pelos problemas causados por sua avó. A conversa continuou com velhas memórias. O homem contou que o avô de Dale era talentoso e bonito, habilidoso tanto em magia quanto com a espada, e podia escolher qualquer mulher, mas no fim, escolheu a avó dele. Dale ouvia, envergonhado, sem entender o motivo. Durante a conversa, Dale notou o cachimbo do homem, que era bastante semelhante ao de sua avó, diferindo apenas no padrão. Latina recordou que a avó disse que o cachimbo foi feito como um presente pelo próprio avô. O homem não se surpreendeu. O avô de Dale era talentoso e capaz de tudo. Em breve, ele tirou um traje tradicional de sua terra natal, a roupa que crianças vestem em rituais por crescimento saudável. Dale franziu a testa ao ver a cor, pensando que não ficava bem em Latina, que fica melhor em tons claros. Os dois discutiram, e Latina os lembrou suavemente que não era preciso gastar com roupas caras para ela. Dale prontamente disse que comprar para ela nunca seria um desperdício. Dito isso, ele deixou de lado a conversa com os adultos e mergulhou na brincadeira com Latina e os gatos. Por fim, Dale também deixou Latina provar a roupa. A cena era tão adorável que ele a pegou no colo e a girou, mesmo com os gritos do velho, temendo que o traje fosse danificado. Para Dale, a alegria de Latina era o que mais importava. Ao ver a cena, o tio pensou que este reino também devia organizar cerimônias semelhantes. Embora Dale duvidasse, o homem previu que com sua influência, em 10 anos, isso seria realidade. Dito isso, ele sorriu astutamente, o que fez Dale estremecer, lembrando o sorriso da avó.
De volta ao restaurante, todos admiraram a nova roupa da Latina. Todos a elogiavam, embora Rita e Kenneth achassem o preço um pouco alto. Mas, diante da fofura da menina, nada mais parecia ser caro. Rita então imaginou que, no futuro, ao crescer, a garota certamente seria ainda mais bela. A declaração silenciou Dale um instante. Ele pensou sobre o futuro. Qual seria seu relacionamento com Latina? Na cidade natal de Dale, o filhote de lobo sentia falta de brincar com Latina diariamente. O lobo alfa suspirou, o cheiro da menina era muito agradável. Ouvindo isso, o filhote implorou para achar Latina. Mas ele era jovem demais, não forte o bastante para o vasto mundo. Recusado, o filhote de lobo permaneceu obstinado, sendo derrubado algumas vezes pelo pai. Com dor e chateado, ele teve a ideia de contar para sua mãe, o que fez o pai repreendê-lo severamente. Latina notou a barriga de Rita crescer, e a menina curiosa se aproximou, tendo permissão para tocar. Ao sentir o bebê se mover, os olhos de Latina se arregalaram, sentindo alegria e preocupação. Ela perguntou se a barriga grande era pesada e se doía. A menina pensou em usar magia para aliviar o desconforto de Rita. Mas Rita apenas sorriu e dispensou. Para ela, a gravidez era um momento único para uma mulher, insubstituível. Latina tirou o laço do cabelo e o entregou. Era um amuleto que a menina deveria levar em cada jornada. Mas Rita a lembrou que ela já tinha o amuleto mais precioso, o presente de Latina. Mesmo assim, Rita habilmente prendeu o cabelo dela, conversando enquanto o fazia. Latina, então, casualmente mencionou ter um amigo especial. Ao ouvir isso, Dale ficou pensativo. A amiga que a garota mencionou era a alcateia de feras fantasma perto da vila que visitaram. Dale sabia que se um aventureiro os atacasse por recompensa, o fim seria desastroso, sem sequer restos para enterrar. Ele enfrentou o Alfa e soube de sua força. Contudo, essa fera mostrou afinidade por Latina. Kenneth se arrepiou quando Dale contou isso. Hellman surgiu sem que ninguém notasse. Ela casualmente brincou com a fita no cabelo de Latina, assustando-a. Hellman acabou de chegar e logo fez observações provocadoras que ruborizaram Dale. Kenneth viu isso e suspirou. Para ele, Hellman continuava o mesmo de quando era novato. Ao brincar que ele nunca lhe dera atenção, Kenneth replicou seriamente que se casaria apenas com quem amasse de verdade. Latina corou de ciúmes e logo abraçou Dale apertado, para afirmar sua posse. Ela temia que ele tivesse que ir em missão com Hellman. Dale suavizou a voz para confortá-la, prometendo não a deixar sozinha. Contudo, ele não a abraçou de volta, pois Hellman estava lá. Hellman riu, o provocou e se despediu para ir. Latina então perguntou baixinho se Dale cooperaria. Ele teve que admitir que, apesar da atitude desagradável de Hellman, ela era uma maga talentosa. Eles eram só colegas. Latina, mesmo ouvindo isso, não se tranquilizou. Ela disse, triste, que um dia também iria crescer, que não queria continuar pequena como agora. Rita, sentada por perto, riu, pois a garota já havia aprendido a ter ciúmes. Kenneth, experiente, admitiu que a intuição feminina era assustadora. De volta ao quarto, Dale leu a carta de Hellman. Dizia que acompanhava o pai e o irmão para resolver um grande problema. Logo, um exército e monstros atacariam, e ela queria que ele ajudasse na missão. Depois de ler, Dale só pôde suspirar, não esperando fazer equipe com ela de novo. Chamou por Latina, e vendo a melancolia em seus olhos, Dale ficou sem jeito, sem palavras. Ele pensou em convidá-la, mas ela recusou. Foi a primeira vez que viu Latina chateada, o que o deixou ansioso. Inesperadamente, ela gentilmente o tranquilizou, dizendo que não estava brava. Dale respirou aliviado ao ouvir isso. Mas quando ele se virou, Latina voltou à sua expressão melancólica. No fundo, ela só desejava poder crescer logo para não se sentir mais impotente. Dale desceu e pediu uma bebida a Kenneth. Este, perspicaz, perguntou se ele pensava em sua antiga paixão. Dale disse que o que o preocupava era o humor de Latina. Kenneth sorriu. A criança, afinal, iria crescer. Ela não podia ser criança para sempre. Rita, próxima, ouviu e riu segurando a barriga. Latina desceu. Embora estivesse de folga da escola, ela continuava estudando diligentemente. Estudar a fazia esquecer os sentimentos estranhos no coração.
Até Kenneth notou que a garota amadureceu mais do que antes. Nesse momento, tio Jill visitou o restaurante e viu Hellman. Ao saber dos problemas na capital, ele franziu a testa. Hellman sorriu, disse que se não tivesse se aposentado, ela o teria procurado. O ciúme de Latina era tão evidente que até os clientes percebiam. Preocupavam-se que a menina achasse que Hellman roubaria Dale, ainda mais ao vê-la atraente. Muitos admitiram, ela era atraente. Latina trouxe as bebidas ao tio Jill. Mesmo elogiada, manteve a seriedade, surpreendendo até o tio. Hellman provocou que crianças são mais adoráveis, pedindo para não crescer rápido. O rosto de Latina avermelhou, ela retrucou e saiu irritada. No dia seguinte, ela contou na escola sobre Hellman no restaurante. Sylvia disse que seu pai mencionara Hellman, uma maga famosa na capital. Latina ficou ainda mais incomodada ao se lembrar de ser chamada de criança. Ela lamentou querer crescer mais rápido. Rudy, atrás, a provocou, irritando-a ainda mais. Rudy adicionou que sua reação era infantil. Latina, ao pensar nisso, sentiu-se distinta dos demais. Pensando na bebê Maya, ela se comparou e, desapontada, abaixou o rosto na mesa. Kenneth percebeu as perguntas dela sobre crescer e até tocando o peito, porque não crescia. Ele ficou sem graça, só conseguindo aconselhar que beber mais leite seria benéfico. Ao ouvir isso, os olhos de Latina brilharam, decidida a agir. Nesse tempo, o filhote de lobo, amigo da Latina, buscava vê-la, bravamente vencendo um urso enorme sozinho no percurso. O lobo pai só balançou a cabeça, impotente. Naquela noite, Dale continuava pensativo. O sorriso de Latina sumira desde Hellman. Ele queria mandá-la, mas não podia. Dale a aconselhou a se acalmar. Hellman disse que, para a raça dela, sua longevidade tornava cruel amar alguém. Se a pessoa morresse, a dor seria eterna. Por isso, a maioria não tinha um parceiro vitalício. Ouvindo isso, Dale perguntou se ela ajudaria Latina, caso ele morresse. Hellman recusou, aconselhando-o a viver muito se importasse com a garota. No dia seguinte à aula, Latina conversou com Chloe e Sylvia sobre o futuro. Chloe voltaria à alfaiataria para ajudar a mãe, enquanto Sylvia escolheu ser sacerdotisa, almejando pisar na terra natal de Latina. Latina apressou-se para casa, pois Dale partia para a capital e queria ajudá-lo a se preparar. Do caminho, ela encontrou Rudy, que pediu desculpas gaguejando por chamá-la de criança, e tímido, disse que sua aparência atual era mais adequada. Questionado sobre o futuro, Rudy desejou integrar a defesa. Latina estava perdida, sem saber o que fazer. Ao voltar, ela ajudou Dale a fazer as malas. Ela disse que queria crescer logo, o que o fez parar. Dale não queria que Latina passasse o mesmo, pois amadureceu rápido demais. Ela perguntou a volta dele. Ele estimou 1 a 2 meses. Latina o abraçou sussurrando. Tudo bem. Antes de partir, Dale a convidou para sair. Mesmo com chuva, ele a levou ao túmulo do pai. Orou para que o pai abençoasse a garota e prometeu protegê-la. No dia seguinte, Dale partiu, e ambos estavam relutantes. Rita brincou que, ao retornar, Latina já seria a irmã mais velha do bebê. Hellman o irritou com uma provocação. Se ela não estivesse ali, ele teria abraçado Latina mais vezes. Latina tinha um desejo. Não queria ser sempre a criança que só recebia amor e proteção. Agora, ela desejava crescer logo para se tornar um suporte, ficar ao lado de Dale em pé de igualdade, não mais a pequena garota que fora.